Olá, então eu vou para a segunda apresentação, intitulada Largura do Pico de Difusividade Média Esqueletizada, PSMD, como biomarcador de neuroimagem para declínio cognitivo vascular no contexto de angiopatia amiloide. Também não tenho conflito de interesse nessa apresentação. E, bom, a gente sabe que então, as doenças cerebrais de pequenos vasos, elas decorrem de uma interação entre fatores de risco modificáveis e não modificáveis, que interagem e culminam afetando a unidade neurogliovascular, comprometendo aí integridade endotelial, a integridade da barreira hematocefálica e, eventualmente, até comprometendo o fluxo perivascular. O que se acredita é que esses mecanismos fisiopatológicos levam a um dano, tanto visível quanto invisível, ao parênquima cerebral. E essas lesões cerebrais, quando visíveis, elas podem ser de padrão hemorrágico e não hemorrágico. E dependendo do padrão de distribuição dessas lesões, mais centrais ou periféricas, a gente consegue fenotipar esse padrão de dano cerebral de pequenos vasos esporádico como mais provavelmente hipertensivo, quando mais central, ou mais provavelmente angiopatia amiloide, quanto mais periférica. Lembrando que a angiopatia amiloide é a segunda forma mais comum de dano cerebral de pequenos vasos e tem uma característica bastante interessante de ter um predomínio posterior dessa patologia nos estudos de neuroimagem e principalmente histopatológicos. E o que se acredita é que essas lesões vasculares, ao longo do tempo, elas têm um efeito cumulativo e progressivo e vão causar um dano, uma desconectividade estrutural e funcional com uma degeneração secundária, culminando aí com a clínica de declínio cognitivo vascular. Bom, apesar dessa relevância inteira dessa patologia, a gente ainda não tem tratamento disponível. Existem várias causas pelas quais a gente não tem esses tratamentos, mas uma coisa que dificulta o desenvolvimento de novas terapêuticas é a ausência de um biomarcador de neuroimagem completamente validado para ser utilizado como desfecho clínico substituto, por exemplo, em estudos de fase 2. Então, se a gente tivesse esses marcadores, a gente poderia reduzir o número de pacientes necessários, reduzir, eventualmente, o tempo necessário de segmento e tornar mais viáveis esses estudos. Por isso que existe uma necessidade no campo atualmente de validar esses marcadores, né? Existem uma gama de candidatos de marcadores, tanto de ressonância convencional como de ressonância avançada, mas dentre eles, em termos de relação com cognição, um dos marcadores mais promissores são as técnicas difusionais. O problema das técnicas difusionais, principalmente do DTI, é a ampla gama de disponibilidades aí relacionadas à pipeline de pós-processamento, né? Então, essas pipelines costumam ser altamente complexas, demoradas e exigem muitas vezes uma expertise grande. Então, é nesse contexto que foi desenvolvido um marcador, uma nova métrica de DTI chamada PSMD por um grupo europeu em 2016, que teve aí a promessa, que tem a promessa de ser completamente automatizada, rápida e demonstrar associações cognitivas bastante fortes e consistentes em múltiplas coortes, principalmente em coortes de doença cerebral de pequenos vasos. E qual que é dessa pipeline? O que eles fazem, né? Então, é uma pipeline automatizada que começa com um pré-processamento, em seguida procede-se a esqueletização dessa substância branca através do Track-Based Spatial Statistics do FSL, e depois eles aplicam uma máscara e finalmente terminam plotando os valores de difusividade média da substância branca esqueletizada num histograma, e a diferença entre o P95 e o P5 é a largura desse histograma, é o PSMD, de forma que quanto mais largo o histograma, mais heterogêneo são esses valores de MD, e, consequentemente, mais o que se supõe é que piora a integridade microestrutural da substância branca. Eu não vou entrar em detalhes, mas se alguém tiver interesse, esses dados técnicos estão mais detalhados nessa publicação recente desse ano do nosso grupo. Bom, nós, então, tivemos como objetivo nesse estudo, objetivo primário, investigar a performance do PSMD como marcador de neuroimagem no declínio cognitivo relacionado à angiopatia amiloide. E, especificamente, a gente queria avaliar os valores de PSMD em diferentes fenótipos de doença cerebral de pequenos vasos. Queríamos avaliar as associações cognitivas de neuroimagem desse marcador em comparação com métricas mais consagradas de DTI. E, finalmente, avaliar se o PSMD consegue capturar esse predomínio posterior da patologia da angiopatia amiloide. Então, o que a gente observou, a gente realizou esse estudo no MGH, com pacientes da clínica de memória, com a aprovação do Comitê de Ética de lá, e a gente usou, então, uma extensa avaliação neuropsicológica e fizemos uma análise bastante detalhada da neuroimagem desses pacientes, tanto com análise de ressonância convencional quanto de DTI. E o que a gente observou, então, a gente começou a triar os pacientes e a gente chegou a 90 pacientes de clínica de memória sem demência, e a gente
avaliando a neuroimagem deles, observamos que 30 não tinham doença cerebral de pequenos vasos, ou seja, não tinham marcadores, 17 tinham um padrão hipertensivo e 43 tinham um padrão de angiopatia amiloide. E o que a gente observou é que os valores de PSMD eram bastante semelhantes entre os diferentes fenótipos de doença cerebral de pequenos vasos, mas não eram distinguíveis entre si. Em relação aos marcadores de neuroimagem convencional, a gente observou que o PSMD ele era principalmente influenciado pela alteração do sinal de substância branca, ao passo que o MD e o FA eram mais influenciados por outros marcadores, como, por exemplo, espaços perivasculares alargados, sugerindo que eles podem estar capturando alterações diferentes do parênquima cerebral. A gente observou também que apenas o PSMD demonstrou associação cognitiva, tanto com velocidade de processamento quanto com função executiva. E, em termos de contribuição para a predição dessas funções, o PSMD foi o marcador de neuroimagem que mais contribuiu para os modelos, tanto de função executiva quanto de velocidade de processamento. Em relação à análise regional, a gente observou que os valores de PSMD, principalmente a diferença, o gradiente entre os valores de PSMD occipital e frontal, eram mais altos entre os pacientes da angiopatia amiloide provável em comparação com as outras duas categorias. E na análise de ANOVA Mixed Factor, a gente viu que nos 3 grupos existe uma tendência a ter valores de PSMD mais altos na região occipital. Mas essa diferença entre frontal e occipital é muito mais marcada nos pacientes com angiopatia amiloide, de forma que a gente identificou uma interação entre a região e o diagnóstico de angiopatia amiloide. Então, em conclusão, a gente observou que o PSMD é mais alto em pacientes com doença cerebral de pequenos vasos, mas ele é similarmente aumentado em diferentes fenótipos dessas doenças cerebrais de pequenos vasos. A gente viu que o gradiente occipito-frontal do PSMD é mais alto nos pacientes com angiopatia amiloide em relação aos demais grupos. A gente observou que dentro do grupo de angiopatia amiloide provável, o PSMD diferiu das métricas clássicas de DTI, tanto em termos de associação com marcadores de neuroimagem, quanto associação com marcadores com performance cognitiva. A gente observou que o PSMD ele tem uma correlação forte com função executiva e com velocidade de processamento, e é o que mais explica a variância dessas funções em comparação com os outros marcadores. E, finalmente, as métricas clássicas, como MD-FA, não mostraram associação cognitiva no nosso estudo, demonstrando demonstrando o fato de que o PSMD parece ser realmente um marcador altamente promissor. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Maria Clara pela apresentação. O outro tema muito atual, abrangendo assim, a angiopatia amiloide. E eu gostaria de tive algumas dúvidas, assim, eu gostaria de entender melhor em relação ao PSMD. Assim, eu vi que ele é feito com uma média do percentil 5, 95, e aí você mede a largura da curva. E assim, essa medida específica de largura da curva tem alguma, tipo assim, tentaram-se várias métricas e essa foi a métrica que mais correlacionou com alteração de processamento de linguagem, é isso? Exato, é exatamente isso. Excelente pergunta. Assim como os critérios de Boston versão 2.0, quando foi publicado o PSMD, eles já publicaram validando. Então, eles publicaram o método, a pipeline, e juntos já publicaram mais de 5 coortes onde ele foi aplicado. E quando eles aplicaram o PSMD, eles compararam com outros marcadores, outras métricas de histograma, como a altura do pico, a própria média, enfim, outros marcadores. E eles viram que o PSMD era bem superior a esses demais. O problema é que a gente tem uma dificuldade de entender o que ele significa, a largura de um pico, né? Diferente de uma média, de uma mediana. E principalmente porque é uma medida de dispersão, não é uma medida de tendência central. Mas apesar dessa dificuldade de compreensão, de correlação exatamente qual que é o substrato histopatológico do PSMD, a gente ainda não tem essa informação, ele realmente é superior, demonstra ser superior em muitos estudos às outras métricas. Né? Eu acho que ainda falta para a gente tentar aplicar o PSMD em dados ex vivo e correlacionar com histopatologia para a gente tentar entender um pouco melhor. A gente acaba transpondo o que a gente sabe de MD, né, no ex vivo para PSMD, porque PSMD e o MD são relativamente correlatos. Mas a gente viu, né, pelos estudos, pela comparação com os outros marcadores de neuroimagem, que eles não parecem ver exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que a gente ainda depende de próximos estudos para isso. Eu achei muito interessante essa correlação com alteração de processamento de linguagem, né, e angiopatia amiloide, que o PSMD foi o que teve correlação mesmo, né, que conseguiu detectar. E uma curiosidade foi, assim, eu não sei se vocês têm alguma ideia sobre o motivo, por que em outras doenças neurodegenerativas primárias a gente não consegue ver o PSMD tão alterado quanto nas doenças degenerativas vasculares?
se isso tem alguma, se vocês têm alguma cogitação sobre o motivo disso. É uma excelente pergunta, foi tudo que os revisores perguntaram em todos os artigos, foi isso exatamente. Porque quando eles publicaram como um marcador de dano cerebral de pequenos vasos e relativamente específicos para a velocidade de processamento. Mas o que eles mostraram é que quando você analisa, por exemplo, de pacientes coortes de Alzheimer, quando você avalia a coorte de Alzheimer de modo geral, em grupo completo, você não vê um aumento de PSMD nessa coorte, mas quando você categoriza por alteração do sinal de substância branca em terços, então terço com pouca, com média, com alta, aquele com uma alta taxa de alteração do sinal de substância branca tem aumento de PSMD e muitas vezes tem relação cognitiva. E o que a gente vê é que quando você aumenta muito a coorte, então estudos populacionais, por exemplo, o estudo, é um estudo, se eu não me engano, é um estudo holandês. Eles, com milhares de pacientes, você aplicando PSMD mesmo em pacientes em uma coorte que não é de doença cerebral de pequenos vasos, quando você coloca milhares, você consegue associações cognitivas entre PSMD e memória, por exemplo, e várias outras categorias de função cognitiva. Então, assim, a minha hipótese eu acho que a gente percebe mais a associação cognitiva nos pacientes com doença vascular, porque o mecanismo pelo qual esses pacientes têm declínio cognitivo é um mecanismo desconectivo. Sim. Então, é um mecanismo de substância branca. É diferente, talvez, um pouco mais diferente dos pacientes com declínio cognitivo neurodegenerativo. Apesar de a gente saber hoje que um dos substratos da Alzheimer é a alteração da substância branca e a alteração vascular. Mas eu acredito que nesses pacientes, uma porcentagem menor do declínio cognitivo seja desconectivo, por isso que talvez tenha um impacto menor. Mas isso é suposição. Não, mas eu acho que era isso mesmo que eu queria saber, era se tinha, porque o substrato da doença está interferindo no marcador que você está utilizando e talvez seja isso, né? Uhum. O PSMD seja mais sensível para a gente diagnosticar, seja o que se consiga diagnosticar a doença vascular, né? Mais específico do que uma doença neurodegenerativa primária como o Alzheimer, por exemplo. Excelente. Maria Clara, você gostaria de fazer alguma pergunta? Parabéns, viu, Obrigada, pela apresentação, viu? pela discussão. Estou satisfeito com as perguntas. Agradeço. Então, acho que é isso.